o que foi o 25 de Abril de 1974? Ora, o 25 de Abril de 1974 foi uma revolução que pôs termo a uma ditadura, conhecida com o nome de Ditadura do Estado Novo, e que instaurou de novo em Portugal um regime democrático. Quais as razões que levaram ao 25 de Abril? Bom, as razões que levaram os militares do MFA a fazer o 25 de Abril são várias. A falta de liberdade que as pessoas tinham, as perseguições, a censura, mas para mim, sem dúvida que a guerra colonial foi o aspecto principal que levou os capitães a pôr termo a 13 anos de guerra, onde os jovens portugueses morriam, longe da pátria e sem qualquer tipo de benefício, até pelo contrário, a situação portuguesa estava cada vez mais mal vista, tanto ao nível da Europa como mesmo ao nível mundial. Qual o significado tem para si esta data? Para mim tem um significado muito especial porque eu vivia em Lisboa, era um jovem, tinha 14 anos, e pude festejar nas ruas e assistir a uma série de, por exemplo, à manifestação do 1º de Maio, o Dia do Trabalhador. Portanto, para mim, eu tive o privilégio de poder viver uma revolução, o que não é nada normal, porque as revoluções também não são coisas que aconteçam com tanta frequência. E esta revolução, para além de ter o significado especial, porque eu era jovem e desconhecia ainda todo o mundo da política e não era uma pessoa politizada, mas mais tarde, com o passar do tempo, eu fui-me apercebendo das vantagens que o 25 de Abril nos trouxe. A possibilidade de nós podermos associar-nos, fazer partidos, associações, temos liberdade de expressão, a possibilidade de nós podermos participar em organismos internacionais, que era coisa que não podíamos fazer devido ao facto de sermos um país colonialista, que ocupava territórios de outros países. Portanto, toda essa situação, depois mais tarde, eu vim a perceber que foi graças ao 25 de Abril que nós nos libertámos, não é? Porquê que o 25 de Abril é conhecido também como a Revolução dos Escravos? Ora, o valor simbólico dos escravos é uma pergunta bastante interessante e curiosa. Eu até dou-vos os parabéns pela pergunta, porque efetivamente esta revolução é uma revolução que foi uma revolução onde não houve tiros, não houve mortos. Quer dizer, houve mortos, mas foi uma coisa residual. Foram alguns civis que tentaram atacar a PIDE antes de os soldados terem chegado e os indivíduos agentes da PIDE, para se defenderem, dispararam os tiros lá de cima das janelas e mataram, parece que foi 1 ou 2 rapazes jovens de Lisboa. De resto, ao longo da Revolução toda não houve sequer tiros, não houve mortos, portanto foi a Revolução dos Escravos. Ora, como é que isto acontece? Acontece que todas as vendeiras de flores de Lisboa, ali da Baixa e ali do Terreiro do Paço, quando começam-se a perceber dos ajuntamentos, dos soldados, dos tanques, de todas as tropas que estavam a cercar o Castelo do Carmo, que estavam a tomar conta de todos os aspectos estratégicos de Lisboa, as próprias vendeiras começaram a colocar os seus escravos nos canos das espingardas dos soldados, como que a pedir-lhes para eles não usarem as armas, para que não se disparassem tiros, porque no fundo a revolução é feita em Portugal e somos todos portugueses. Quanto mais digamos que a violência houvesse, mais seríamos prejudicados, porque somos o mesmo povo. Embora as pessoas tenham ideias diferentes, as revoluções são sempre períodos de muita ansiedade e de muita perigosidade, porque efetivamente a violência, as pessoas nem sempre entregam o regime, não é? O regime foi um regime muito impositório, durou muitos anos e de certa maneira até se esperava mais resistência, mas o que é facto é que não houve resistência. As pessoas vieram logo apoiar o MFA, o Movimento das Forças Armadas, e não houve, digamos, tropas que confrontassem diretamente as Forças Armadas, porque no fundo todas as pessoas estavam com sede de liberdade, as pessoas estavam com vontade de mudar o regime. Que razões levaram a formar a PIDE? Ora, a PIDE, como o próprio nome indica, Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE era um dos principais organismos de repressão do Estado Novo. Portanto, a PIDE perseguia, torturava, prendia e, se fosse preciso, matava, para proteger o regime, para todas as pessoas que faziam parte, e geralmente eram mais os comunistas. Portanto, antes do 25 de Abril, para que vocês saibam, talvez muitos jovens da vossa idade não saibam, não havia partidos socialistas, não havia cá partidos sociais-democratas, nem CDS, não havia nada disso. O único partido que lutava contra
a ditadura era o PCP, era o Partido Comunista Português. E então todas as pessoas que, sendo ou não sendo comunistas, se fossem apanhadas a dizer qualquer coisa contra o Salazar, eram logo apelidadas de comunistas. Um indivíduo que fosse apanhado na rua a roubar um carro, mas se a gente o quisesse prender por razões políticas, chamava-lhe comunista, dizia que ele era comunista, automaticamente prendiam. Portanto, digamos que, do ponto de vista organizado, só os comunistas é que faziam oposição. Agora, havia outros movimentos de oposição. O MUD, por exemplo, Movimento de Unidade Democrática, onde estavam católicos, protestantes, monárquicos, republicanos, pessoas de várias ideologias, mas que estavam todos a favor de acabarmos com a guerra e de libertarmos o nosso país. Portanto, digamos que houve oposição. Agora, houve também uma grande resistência do sistema ditatorial, que criou uma série de organismos que vão controlar a sociedade e reprimi-la. Um desses organismos é aquele que você me perguntou, que é a PIDE. Mas além desse havia outro, havia a Mocidade Portuguesa, que preparava os jovens para a guerra, que os mentalizava para uma psicologia de obediência ao Estado Novo. Tínhamos, por exemplo, a censura, que era também um órgão repressivo, porque não possibilitava às pessoas se poderem manifestar, poderem dar a sua opinião, escrever livremente num jornal ou numa revista. Era tudo censurado, era tudo eliminado, havia comissões de censores que controlavam os meios de comunicação social. Portanto, a PIDE era mais um órgão de repressão, juntamente com tantos outros. Todas as pessoas estiveram de acordo com este acontecimento histórico? Não, nem todas. As pessoas que viviam em África. E agora eu pedia para vocês se colocarem na posição dessas pessoas. Imaginem-se vocês que viviam em África há 30 anos e que agora de um dia para o outro tinham que abandonar as vossas fábricas, as vossas casas, a vossa vida e tinham que ir para Lisboa. Quer dizer, era uma cidade que vocês nem sequer conheciam. Porque muitos desses portugueses que estavam em Angola tinham nascido lá. Portanto, quando se deu o 25 de Abril, todas as pessoas portuguesas tiveram que sair de lá. Porque senão os africanos, não é, já não tinham o apoio das tropas portuguesas. Portanto, quando acabou a guerra, quando se deu o 25 de Abril, acaba-se a guerra, os soldados são retirados. Portanto, os civis não podem lá ficar sem serem apoiados. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer um fenómeno chamado os retornados, que são pessoas que vêm da África sem nada. Pessoas que tinham casas, que tinham viventes, que tinham jipes, que tinham piscinas e de repente vêm sem nada. Têm que começar uma vida a partir do zero. Têm que vir para um país que é Portugal, que depois nós por acaso até fazemos um grande esforço em Portugal para receber estas pessoas, que são muitas, são cerca de 35 mil imigrantes, logo na primeira leva, vêm, nós temos que inclusivamente, eu lembro que nessa altura criou-se um imposto em que todos os portugueses tinham que contribuir e dar dinheiro para estas pessoas que vinham da África sem nada. Os hotéis eram obrigados a abrir as portas e as residenciais para que as pessoas não ficassem na rua. Eu lembro-me que aqui em Portimão houve várias residenciais ocupadas, o Hotel Globo, a Residencial Pimenta, o Hotel Júpiter, uma parte do Hotel Júpiter, o Hotel da Rocha. Foram esses hotéis, todos os que não eram de 5 estrelas, tinham que disponibilizar quartos e habitações para estas pessoas que vieram sem nada. Portanto, o 25 de Abril não foi bom para todos. Foi bom para nós, que vivíamos em Portugal, para os soldados, que deixaram de ter que combater numa guerra injusta, mas foi extremamente negativo e traumatizante para as pessoas que tiveram que perder toda uma vida e que abandonaram Angola, muitos nascidos lá, e que tiveram que sair e que ainda hoje, manifestam um grande ódio pelo homem que deu a independência às colónias, que foi o Mário Soares, não é? O nosso ex-presidente Mário Soares, foi ele, nessa altura era ele que estava aos destinos do país e foi ele que fez os acordos de Alvor, onde são dadas as independências às colónias. Angola, Moçambique, Angola, Guiné e Moçambique, por esta ordem. Angola foi logo em 1974, penso que em 75 ficaram independentes, a seguir foi Guiné e a seguir foi Moçambique. Portanto, foram os três novos países nascidos graças ao 25 de Abril, não é? Angola passou a ser independente, Moçambique também e Cabo Verde também. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, como nunca tinham declarado guerra aos portugueses, acabam por ficar também independentes, mas sem violência, não é? Como é que foi a luta depois do 25 de Abril?
Que tipo de luta é que estás a referir? Luta entre os partidos? É que depois, a seguir ao 25 de Abril, não houve, digamos que, lutas. O que houve foi uma luta política interna, porque nessa altura nasce uma série de partidos, não é? Nasce o Partido Socialista, em Portugal, porque o Partido Socialista já existia noutros países. Nasce o Partido Social Democrata, com o Sá Carneiro, um homem que já morreu e vocês não conheceram, foi também um grande democrata daquela altura, um homem que contribuiu bastante também para a democracia portuguesa. É por isso que hoje temos os dois grandes partidos, pilares da sociedade portuguesa, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, porque foram na altura os partidos que conseguiram aglomerar mais pessoas. E depois temos os partidos das extremas, né, a extrema-direita e a extrema-esquerda, que na altura era o CDS, e na extrema-direita era o CDS, e na extrema-esquerda assim existia já um leque maior de partidos, mais pequenos. Muitos deles desapareceram, alguns transformaram-se, foi o caso do UDP, transformou-se numa coisa que hoje chama-se o Bloco de Esquerda. O único partido que sempre foi o mesmo e que nunca mudou de nome, como eu já vos disse, foi o Partido Comunista. Sempre este partido é fiel à sua ideologia desde que nasceu. É por isso que muitas pessoas ainda criticam o Partido Comunista, porque pronto, há muitos aspectos do Partido Comunista que já não têm a ver com o século XXI. Os partidos também têm que se modernizar, porque os partidos são feitos de pessoas. E as pessoas têm que se modernizar, têm que se atualizar. Não sei se estão de acordo. A nível de comportamento e desenvolvimento, o 25 de Abril veio a ajudar ou piorar Portugal? Ao nível da economia, do ponto de vista económico, houve uma melhoria muito, muito substancial. Vou-vos só falar de duas conquistas que foram fundamentais. A escola pública, porque nem todos os meninos podiam ir à escola antes do 25 de Abril, porque as pessoas não tinham dinheiro e os meninos tinham que ir trabalhar. E o Estado não fazia nada para obrigar as crianças a ir para a escola, deixava-as trabalhar, mesmo não tendo idade. Portanto, isso foi uma das coisas, uma grande conquista do 25 de Abril, foi efetivamente a escola pública. Todas as pessoas passaram a ter acesso à escola pública gratuitamente, tendo ou não tendo dinheiro. As pessoas têm acesso à cultura e ao ensino. O outro grande vitória do 25 de Abril foi o Serviço Nacional de Saúde. São os nossos hospitais, são os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos sistemas e subsistemas de saúde. Porque se não fosse o 25 de Abril nós não tínhamos nem ADSEs, nem Segurança Social, apoio aos reformados. Há uma série de ajudas do Estado, poderíamos chamar assim, que foram criadas nessa altura, porque não existiam e porque as pessoas precisavam delas. Havia muita pobreza, havia muita miséria nessa altura, em 1974. Era muito normal a gente passar em Lisboa e ver pessoas a pedir nas ruas, crianças descalças. Portanto, a pobreza era uma coisa que vivia no meio de nós. Eu lembro que era criança e aceitava isso com naturalidade. E hoje em dia a gente hoje anda na rua e não vê nada disso. A gente nem aceita sequer a pobreza. Portanto, demos um grande salto, melhorámos muito. De 25 de Abril para cá, não é? Agora queria agradecer a sua disponibilidade Muito obrigado. pela entrevista. Sim, Obrigada. Muito obrigado e boa sorte para vocês para o trabalho.